Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui, né, para começar nossos trabalhos, começo da semana. E essa semana eu decidi a gente começar pensando um pouquinho, conhecendo um pouquinho essa apostila aqui, ó, que tá na tela. Essa apostila eu sei que muitos de vocês já receberam, já xerocaram, né? Alguns vão utilizar o próprio no sistema online mesmo, ver pelo celular ou pelo computador, não tem problema. Mas essa apostila, ela é importante a gente conhecer. Por quê? É com ela que nós vamos trabalhar, né? Ela vai ser a nossa base de trabalho durante esse período de trabalho à distância, tá? Então, a gente vai conhecer um pouquinho essa apostila e vamos ver como, de que forma nós vamos encaixar essa apostila na nossa realidade. E, principalmente, de que forma nós vamos encaixar as atividades complementares dentro do assunto da apostila, tá? Porque nós temos que seguir esse plano, né? Como vocês estão vendo na tela aí, ele chama Plano de Estudo Tutorado, né? Conhecido como PETs. Então, nós vamos trabalhar com esse aqui é o volume 1, né? Que é do primeiro mês. Vocês vão observar que essa apostila, compõe somente língua portuguesa e matemática. Os outros conteúdos, eles vão estar interdisciplinados aqui dentro. Nós vamos utilizar por exemplo, se for falar de ciências, vamos pegar um texto e trabalhar dentro de língua portuguesa. Né? O nosso foco aqui vai ser língua portuguesa e matemática. E essa apostila também, vocês vão ver aqui, ó, nesse índice, que ela está dividida por semanas. Então, língua portuguesa. Aí vem a semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Depois matemática, a mesma coisa. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Então, por quê? Essas atividades foram separadas para compor o mês inteiro. Então, nós vamos trabalhar com essas atividades durante todo o mês agora, né? Então, aqui, na parte seguinte, ela vem com algumas orientações direcionadas, tá? Quem for imprimir, aqui tem lugar, né, para colocar nome da escola, tudo direitinho. Mas não há uma necessidade de fazer isso. Você pode estar fazendo de caneta depois, se você quiser. E aqui tem as orientações que é bom dar uma lida para os pais e também para o próprio aluno. Por quê? Como eu falei com vocês lá no começo do ano, lá na sala, o quinto ano é um ano muito difícil. Difícil para você como aluno, difícil para o seu pai, difícil para os professores, é um ano muito difícil. E é um ano que é a base, né, para você começar o próximo passo, que é o ginásio, que é uma fase tão difícil, né, mas que quando a gente faz uma base bem feita, a gente não tem dificuldade. Então, é bom dar uma lida nessas orientações, tá? As dicas aqui são boas para os pais, principalmente, conversar sempre sobre atividade, acompanhar. Eu sei que muitas vezes a gente não tem aquele tempo, né, disponível para estar sentando junto com os filhos para fazer as atividades, por causa do nosso dia a dia, a gente trabalha, a gente tem tanta coisa para fazer, né? Mas é importante a gente estar sentando para saber como é que foi, tá? Aqui tá falando sobre o nosso primeiro gênero textual trabalhado nessa apostila, que é a reportagem, tá? Nós já tínhamos trabalhado um pouquinho na sala, né? Inclusive com um texto junto com ciências, que foi sobre a água. E aqui tá falando sobre as dicas para os alunos, né? Uma coisa que vale a pena vocês darem um lido. Já na página seguinte continua e depois nós já entramos na parte de língua portuguesa. E aí vem falando da semana 1. Essa parte aqui é uma parte que às vezes muitos pais podem não entender e ficar preocupados. Não precisa se preocupar com isso, que isso aqui são só informações mais da nossa área, né, da parte da parte pedagógica do que para vocês. Mas é para vocês saberem, né? Nosso planejamento, ele envolve tudo isso aqui, tá? E aqui vem já na primeira atividade já vem uma informação. Um quadro com as informações, com as funções que o sistema de pontuação devem ter, né, em um texto. Vocês lembram que eu falei semana passada, na atividade que eu mandei para vocês, que a pontuação, ela dá sentido ao texto escrito. Um texto escrito sem pontuação, ele não tem como ser compreendido. A gente consegue entender e perceber a pontuação na nossa fala, né?
Porque na fala, a gente faz isso de forma inconsciente. Na escrita, a gente tem dificuldade. Por quê? Porque a gente não consegue associar a escrita com a fala. Então, para isso, a gente poder lembrar e fazer isso com certa facilidade, a gente tem que lembrar que a nossa escrita reproduz a nossa fala. Então, se eu faço uma pergunta, né? Se eu sei que no fim daquela pergunta, minha pergunta tem que ter uma entonação de pergunta, senão o outro não vai entender, é só eu lembrar que para poder transformar essa entonação de pergunta na parte escrita, eu tenho que colocar o meu ponto no final. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade. A gente fala direitinho, pronuncia as coisas como tem que pronunciar, usa vírgula, usa ponto final, usa interrogação, usa exclamação, mas não consegue colocar no caderno, né? Não consegue passar para o papel. Então, esse quadro aqui é bem interessante. Para que serve a vírgula? Para organizar as ideias no texto, marcar graficamente o ritmo de leitura do texto conforme o efeito do sentido pretendido pelo escritor. Separar expressões explicativas do restante do texto. Né? Aí tem os exemplos aqui, ó, que vem sempre antes dessa separação. Isto é, aí a pessoa dá o exemplo. Né? Porém, aí a pessoa dá o exemplo. Então, a vírgula tem essa importância. Se a gente vai ler um texto sem vírgula, meu Deus, ninguém consegue entender nada, né? O ponto final, como o próprio nome já diz, está finalizando. Concluiu a ideia, acabou. 2 pontos, introduz uma informação que justifica o complemento anterior. Né? Também a gente vai ver na atividade complementar que os 2 pontos também servem para introduzir uma fala, tá? Então, os 2 pontos têm uma importância também muito grande no texto. Aspas, né? A gente tem mania de fazer assim quando quer destacar alguma coisa, ou quando quer falar exatamente o que a outra pessoa disse, né? Você vai estar contando um caso e você fala assim, aí fulano falou assim, ó, eu fui em tal lugar, porque você está querendo dizer exatamente o que a pessoa falou. Então, você está usando aspas, né? Que serve para destacar uma palavra ou expressão e para indicar a transcrição de uma fala. Quer dizer que você está falando exatamente o que a pessoa disse, tá? E outra versão que serve para dar uma determinada ênfase a uma informação e também serve para indicar o início de uma fala de um personagem, tá? Isso depende também do texto que você for usar. Quando a gente vai fazer um texto, escrever um texto que tem falas, que os personagens conversam, dialogam entre si, a gente tem que utilizar o travessão no começo dessas frases. Quando eu vou falar exatamente o que o personagem disse, né, quando no texto vai ter um diálogo, eu tenho que usar esse travessão para indicar que aquela frase ali, aquele pedacinho é uma fala de um personagem. Tá? Muito bem. De acordo com esse quadro que tem aqui, e aí vem as atividades da primeira semana. Na primeira semana, nosso assunto foi, né, tratado aqui, são sobre o sistema de pontuação. Eu não vou entrar na atividade que o PET está trazendo para nós, porque no próprio aplicativo tem a explicação da atividade e tem a correção. Então, se não